Oi Dani, oi telespectadoras, é um imenso prazer estar com vocês aqui toda segunda-feira para a gente estar falando um pouquinho sobre a saúde feminina. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do ovário policística, também conhecida como micropolicistose ovariana. Eu acredito que muitas de vocês ou têm ou conhecem alguém que já tenha tido essa doença. Como vocês podem ver nessa figura, o nosso ovário é formado por folículos. Esses folículos, eles sofrem influência dos hormônios, principalmente do estrogênio. E na primeira fase do ciclo menstrual, por ação deste estrogênio, eles começam a crescer, aumentando de tamanho progressivamente, e até que chega um momento em que a pressão dentro do folículo fica tão grande que ele se rompe, explode, ocorrendo assim a ovulação. No ovário micropolicístico, a mulher não ovula. E como consequência disso, os folículos ficam permanentemente aumentados de tamanho, num estado pré-ovulatório. Daí vem a razão dos nomes, síndrome de ovário policístico ou micropolicistose ovariana. Esses folículos aumentados de volume produzem hormônios e, em consequência disso, nós vamos ter o quadro clínico dos ovários micropolicísticos, que se caracteriza por menstruações irregulares. Uma vez que ocorre um desequilíbrio hormonal, as menstruações tendem a atrasar, chegando ao caso de mulheres que menstruam apenas 3 a 4 vezes no período de um ano. Aqueles folículos aumentados de volume produzem hormônios masculinos, o que faz com que possam ocorrer acne e aumento de pelos. A acne é diferente daquela que a mulher normalmente tem. Como os hormônios masculinos estão aumentados, a acne é semelhante à do homem, mais intensa, podendo deixar até cicatrizes. O aumento de pelos, nesse caso, ocorre em locais normalmente onde as mulheres não os têm, e também são mais grossos, semelhante aos pelos masculinos. Como na síndrome do ovário policístico a mulher não ovula, pode ocorrer infertilidade. Aqueles folículos que estavam aumentados de tamanho interferem com a produção de insulina, que é um hormônio que controla o metabolismo dos carboidratos, razão pela qual na síndrome dos ovários policísticos pode ocorrer obesidade e também aumento no risco de desenvolvimento do diabetes. Vale ressaltar que 7 em cada 10 mulheres com síndrome de ovário policístico têm aumento de peso. Vamos falar um pouco do diagnóstico. O diagnóstico é realizado através do quadro clínico, os sintomas que a paciente tem, e do ultrassom, que vai revelar ovários com múltiplos folículos aumentados de tamanho. É importante ressaltar que só o aspecto ultrassonográfico de múltiplos folículos aumentados de tamanho no ovário não vai fechar o diagnóstico, porque isso é muito comum em adolescentes que não têm a doença. Então, se você é adolescente, tem múltiplos folículos aumentados de tamanho nos ovários no ultrassom, mas se você não tem o quadro clínico, então você não tem a doença. Às vezes, menos frequentemente, nós necessitamos para o diagnóstico da realização do perfil androgênico, que são as dosagens dos hormônios masculinos, que na síndrome do ovário policístico estão aumentados. Em termos de tratamento, vai depender se você quer ou não engravidar. Nas mulheres que querem engravidar, nós entramos com um medicamento que estimula a ovulação. Já nas mulheres que não querem engravidar, nós usamos hormônios para acertar a menstruação, normalmente pílulas anticoncepcionais, com uma progesterona que tem um efeito anti-hormônio masculino. O tratamento hormonal também vai melhorar a acne e o aumento de pelos, porém, em alguns casos, precisamos recorrer também a tratamentos dermatológicos ou estéticos. No caso dos aumentos de pelo, isso demora um pouquinho mais para a gente ter uma reversão do quadro. Então, às vezes, a gente também tem que usar medicamento específico para isso. Já nas mulheres com alteração da insulina, nós usamos medicamentos para tal, sendo importante a diminuição do peso. Veja bem, a síndrome dos ovários policísticos, se diagnosticada e tratada, tem uma evolução boa, não vai ter grandes problemas em relação à gravidez e também os sintomas devem desaparecer. Gente, isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, por favor, encaminhe para esse endereço aqui da telinha. Lembrem-se, cuide bem do seu corpo, porque ele é seu maior instrumento. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem rever o programa, haverá o reprise hoje às 5 horas da tarde e também no YouTube. Tenham uma ótima semana. Eu espero vocês na próxima segunda-feira para a gente falar um pouquinho mais sobre a sua saúde. E o tema vai ser mioma uterino. Um beijão para vocês. Até!